E aí, tudo bom com você? Você usa ou tem clientes que usam o SAP Business One e precisam controlar uma frota própria de veículos? Tem essa frota à mão, controlando através do nosso painel da frota, onde você consegue acompanhar exatamente como está cada veículo da frota do seu cliente, seja aquele cliente que tem uma frota de veículos para representantes comerciais, para técnicos que vão fazer manutenções, com caminhões próprios, com carros próprios. Controle todas as placas da frota de uma forma simples e bem amarrada para você ter a provisão e a programação no seu dia a dia de todos os veículos. No painel da frota você consegue acompanhar exatamente como está o status de cada um dos seus veículos. Então, se eu buscar aqui, por exemplo, aqueles meus veículos ou aqueles meus itens da frota, como por exemplo um pneu, que eu vou controlar esse pneu por marca de fogo, onde eles estão, eu consigo saber exatamente aqueles que estão em manutenção e aqueles que estão disponíveis, por exemplo. Essa manutenção ela pode vir do nosso painel de manutenções programadas. Manutenções programadas, aquelas que podem acontecer por uma data, sejam dias corridos ou eventualmente por quilômetros rodados. E eu posso controlar tanto a manutenção dos meus veículos da frota como um todo, ou às vezes de determinados componentes que carecem de um controle melhor, como por exemplo o circuito de admissão de ar de um caminhão, de um ônibus, ou a parte de alimentação de combustível, de controle de arrefecimento daquele veículo. Então eu consigo controlar tanto placas como pneus com marcas de fogo, como componentes do veículo que precisam de controles de manutenção específicos. Então, por exemplo, se eu pegar esse Corolla aqui, que ele está no primeiro ciclo de manutenção, que são dos 5.000 quilômetros, com a data limite do dia 7/9 e entrar no programa de manutenção desta placa especificamente, eu consigo saber exatamente como anda os ciclos de manutenção desse meu veículo, da minha frota. Hoje ele está em manutenção e eu tenho o ciclo de manutenção de 5.000 quilômetros, com as peças que são consumidas naquela manutenção. Eu consigo anexar alguma informação aqui para poder amarrar o manual da manutenção com o meu cliente, do meu veículo, para poder amarrar as informações daquele veículo para que eu possa enviar para um mecânico terceiro fazer a manutenção. Então, eu tenho ciclos de manutenção em cada quilometragem ou a partir de um período de tempo. Então, aqui eu tenho 10.000 quilômetros ou 180 dias, que é a soma desses dois ciclos de 90 dias. E eu consigo, assim, controlar de forma preventiva as manutenções dos veículos da minha frota, podendo, assim, provisionar compras, me organizar para fazer essas manutenções, inclusive para indisponibilizar um veículo para um setor. Então, o veículo está alocado em um setor específico, e eu já vou fazer aquela indisponibilização para poder fazer a manutenção e envio um veículo reserva. Além disso, dentro da manutenção, você tem condições, dentro do chamado de serviço, de controlar todas as manutenções, sejam elas internas ou externas, os itens que vão ser consumidos, a quilometragem daquele veículo, tudo com amarração de checklists. Então é assim que a gente se propõe a controlar, a apoiar o controle da frota para o SAP Business One. Um grande abraço.